Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o programa Cada Vez Melhor com o Amor Exigente. Nosso encontro semanal aqui na Com Brasil TV e também aqui na TV aberta de São Paulo. Sejam todos bem-vindos para mais um programa. E você sabe, o Amor Exigente é um extraordinário programa comportamental que proporciona proteção social e qualidade de vida para você que está aí nos assistindo e também para toda a sua família. E como sempre, a gente trazendo temas relevantes e importantes para discutirmos hoje aqui no nosso programa, mas deixa eu apresentar aqui os meus convidados, que temos novidade nessa bancada hoje, né? Primeiro, o Rogério Nastri, nosso diretor de comunicação. Bem-vindo mais uma vez, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. É um prazer estar aqui com você novamente. E eu tô vendo que você tá com uma nova dupla dinâmica aí do seu lado. Cadê o seu Miguel Tortorelli, Luiz Fernando Caldouro? Você que assiste o nosso programa sempre os nossos mestres já conhece. Soltaram um pouquinho. Eles estão de férias aqui para nós. Não aposentaram não, né? Não. Não tem aposentadoria no Amor Exigente. Não tem aposentadoria. É que a gente vem embelezar mais o programa de hoje com a presença dela, Eva Maria Lemos. Bem-vinda. Ela que é coordenadora da Regional Paulistana Centro. Bem-vinda. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês hoje, participar dessa bancada. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite. Eu falei, olha, que coisa maravilhosa, que alegria estar com essa família aí sempre. Então, que honra estar aqui com vocês. Agradecemos a sua presença. Já esteve aqui como convidada, falando de especial Dia das Mães, lembra? Isso. Também teve os 40 anos do Amor Exigente, foi muito legal. Já de casa, é sócia do programa já, Eva. E vamos apresentar aqui nossa outra parceira, que também já podemos falar que é quase uma sócia aqui do nosso programa, a doutora Vanessa Sola. Ela que é psicóloga, psicanalista. Tô certo? Bem-vinda, Vanessa. Exatamente, isso mesmo. Eu que agradeço mais uma vez o convite. É sempre um prazer enorme contribuir e estar aqui junto com vocês para esse bate-papo. Então vamos lá bater um papo sobre o tema, a gente vai colocar aí na tela para você, os desafios das famílias em lidar com a dependência química e outras compulsões. Dá bastante assunto aqui nesse tema. Vamos ver se em 30 minutos a gente vai conseguir aí esclarecer bastante coisas aí para vocês. Eu quero começar então perguntando já para a doutora, como que a dependência química afeta a dinâmica, não só, claro, daquele que está envolvido diretamente, mas de toda a família ali? Bom, de muitas formas, né, Tiago? Eu acho que o que nós observamos muito é que uma vez que se descobre um problema com o uso de álcool, drogas, toda a família acaba ficando envolvida de alguma maneira naquela dinâmica, né? Então todos são afetados, por isso que o que leva a gente a dizer que apesar da dependência química não ser contagiosa, ela é contagiante, né? Porque ela contagia realmente o ambiente e todos de alguma forma vai manifestar algum tipo de como aquilo afetou a pessoa, né? Eu acho que é muito particular nas famílias, ainda que a gente encontre algumas características que são comuns a todos, né? Mas principalmente a clássica pergunta, né? É muito comum que principalmente os pais, quando a dependência está relacionada aos filhos, né? A descoberta da dependência tem a ver com os filhos, é aonde que eu errei, né? A primeira pergunta que vem é o que eu fiz para isso estar acontecendo aqui na minha casa, né? Então, e isso leva diretamente para um sentimento de culpa, né? Então as pessoas, as famílias, os pais, né? Os cuidadores daquela pessoa tendem a tentar buscar na mente, na história de vida deles, do convívio, aonde pode ter acontecido, né? O que pode ter dado errado para que aquilo estivesse acontecendo. Então eles ficam realmente bastante afetados nesse sentido, porque eles se sentem implicados no problema, né? Aquilo como se aquilo fosse decorrência de alguma falha que eles tiveram com aquela pessoa, né? Principalmente quando envolve filhos, né? Porque quando tem a ver com casais, aí já muda um pouquinho, né? Vai ser um outro tipo de afetação. Certo. Né? Até porque filho é para o resto da vida. Um casal, eles ainda podem, em algum momento, falar, bom, chega, isso não é mais para mim, não quero mais, para mim já deu, e se separar. Né? Mas e quando é com filhos? Né? É muito mais difícil. Ou no caso de filhos que têm problemas com os pais, né? Porque também acontece muito. Né? Às vezes tem pais que apresentam problema de uso de álcool, drogas, e filhos que são afetados, né? Então não é uma característica só de filhos com problemas, né? Mas às vezes os pais também têm algum problema e isso afeta os filhos. Então vai depender muito qual é o usuário dentro daquela família para a gente ver como que isso impacta os demais, né? Os não usuários, vamos dizer assim. E a culpa é pela sua percepção, sua expertise tá presente ela sempre é na sua... a principal, né? Eu acho que
é muito difícil. Nós somos seres que já nos sentimos, de alguma forma, a culpa nos acompanha em tudo, né? De alguma maneira. Mas quando a gente está falando de um problema dessa ordem, que é diferente quando a gente fala de uma doença que é mais orgânica, vamos dizer assim, né? A gente não tende a pensar, né, o que eu fiz para contribuir com aquilo, né? Mas quando se trata de um problema que ele é muito impregnado ainda hoje, ainda que isso esteja mudando, mas ele ainda é muito impregnado de preconceito, de estigma, né? Sempre remete muito a uma questão do caráter da pessoa, né? A pessoa fica duvidosa em relação ao caráter daquele que está fazendo o uso. Então, quando se trata de um problema mais nessa perspectiva relacional, de escolha, né? Porque vem muito nessa ideia, né? A pessoa escolheu aquilo, é diferente de uma outra doença que a pessoa não escolhe ter. Esse fica sempre um fantasma dizendo, bom, ele escolheu esse caminho, né? Nós da área, né, da psicologia, hoje entendemos que não é tanto uma questão de escolha, né? A gente escolhe usar a primeira vez ou não, experimentar é uma escolha, de fato, mas desenvolver um problema não é uma escolha, né? Então, ainda que eu escolhi experimentar uma substância, eu não posso dizer que eu sou responsável por ter desenvolvido um problema de dependência química, né? Então, esse tipo de problema, né, que envolve muitos aspectos, que é multifatorial, tende a trazer mais essa perspectiva da culpa, da responsabilidade, onde que eu errei, de que forma que eu contribuo para o problema ter surgido, e agora o que eu faço, né? Me sinto culpada por continuar alimentando ou não, o que eu estou fazendo para contribuir para que permaneça doente ou para a saúde, né, para que ele se restabeleça. Então a culpa acho que encabeça os sentimentos que acometem as famílias que têm um problema de uso de drogas em casa, né? E não por acaso, né, Rogério? É o quinto princípio básico aí do amor exigente. A gente trabalha a questão da culpa nas famílias. Você passou por isso? Como que foi? Sim. Sempre se passa, né? Porque você não entende. Eu fiz tudo pro meu filho, eu paguei as melhores escolas, eu acompanhei, e é verdade, eu levava na escola e ia buscar, né? Como é que isso aconteceu, né? Então, quer dizer, realmente a gente sente isso sim, Tiago. Agora, eu queria desenvolver com a Vanessa uma coisa que eu acho que pega muito no qualquer das famílias, que é a negação, Vanessa. Inclusive, Vanessa, no mês passado, no mês de junho, nós fizemos um encontro no Sultanier, um curso, e o tema do curso era as máscaras da adicção. E as pessoas não entenderam que aquele curso foi montado para as famílias. Por quê? Porque nós queríamos que as famílias aprendessem a tirar as máscaras da adicção, que é toda aquela negação que eles fazem dentro de casa, né? E todo mundo achava que é um curso para adicção, para adicção. Não é, para família, vocês têm que aprender isso. Então, a negação é uma coisa muito, muito recorrente. E muitas famílias têm muita dificuldade de largar a negação. Porque o início do processo da dependência química dentro de uma casa, ela tem a negação, é incrível. Eu mesmo falava, imagina, isso vai passar, meus filhos foram bem criados, isso, aquilo, aquilo, sabe? Então, quer dizer, todo mundo imagina isso. Então, eu queria que você falasse um pouco para nós da negação, para você tentar auxiliar como é que as famílias devem perceber que elas estão negando. Ah, ele está usando droga porque morreu o amigo dele. Ah, porque o professor, isso, aquilo. Então sempre tem uma desculpinha que isso vai criando uma situação muito pior dentro de casa. Porque é jovem, né? Eu já fui jovem, sei como que é uma isso fase. Vai passar isso, é uma fase, né? Bom, primeiro a gente tem que entender que a negação é um mecanismo de defesa, né? Que nós nos valemos dele sempre que nós estamos diante de alguma situação que nos afronta de uma forma muito abrupta até, né? E que mexe com os alicerces da gente, né? Então, admitir algo envolve nós termos que estar muito mais conectados ali com uma situação que não necessariamente nos remete a crenças muito arraigadas na família. Então, a gente fala que na verdade, a negação é um mecanismo de defesa. E que, num primeiro momento, por exemplo, né, quando a gente tem uma notícia, nossa, você viu que fulano morreu? A primeira coisa, não. A gente primeiro nega aquilo. Não é possível, como assim? A gente tem dificuldade, às vezes, de aceitar quando algo realmente traz um impacto emocional muito forte, né? Aí, pelo que eu estou entendendo, você está dizendo, tem famílias que negam por mais tempo. Não é só uma reação inicial ao problema, né? A coisa parece que perdura. Nós temos que olhar para isso, né? Qual é a dificuldade que esse familiar, essa família está tendo de poder olhar a coisa para além, né, de todo esse moralismo que cerca a dependência. Porque é isso, né? Quando a gente está diante de uma doença que ela é multifatorial, mas ela também é cercada de muito estigma e um certo moralismo em torno dela, é muito mais difícil a gente aceitar. Porque envolve eu ter que olhar para dinâmicas familiares, né, que sim, estão implicadas também no surgimento de uma dependência.
E que isso não tem a ver com, agora você vai dizer que eu sou culpada, né? Que é outro mecanismo de defesa, o ataque, né? Então, quando a gente tenta olhar para a família e falar, vamos pensar na dinâmica familiar, a tendência é, você vai dizer que agora a culpa é nossa, eu fiz de tudo para essa pessoa, fiz de tudo, eu fui uma excelente esposa, eu fui uma excelente mãe, eu fui um excelente pai, né? Ele sempre vai tentar reafirmar o que fez de bom. E, de fato, tem sempre aspectos muito positivos. Mas quando acontece alguma coisa, a gente também precisa. É como se isso estivesse nos sinalizando que tem algo ali que talvez estava escapando ao nosso próprio olhar, ao nosso próprio entendimento. Né? E essa é uma outra grande resistência que as famílias têm de poder olhar a dinâmica da dependência a partir de um olhar para a dinâmica familiar. Né? Tem uma outra frase clássica que a gente usa, é que um fruto nunca cai longe do pé. Né? Então, isso quer dizer que a árvore é ruim? Não, a gente está dizendo assim, a gente precisa olhar para o contexto. A dependência química, ela é multifatorial. Ela não é um problema apenas do indivíduo. Né? São muitas questões que envolvem o desenvolvimento do problema de dependência, que não é a mesma coisa de dizer do uso inicial de experimentação, que é aquilo que eu falei, isso é uma escolha, cada um de nós escolhe, eu quero experimentar. Se isso vai desencadear num problema de uso de álcool e drogas, a gente nunca vai saber. Mas se desencadear, então a gente tem elementos que a gente chama que são tem uma predisposição, né? Essa pessoa já tinha alguma predisposição, e essa predisposição nunca é só orgânica. Aliás, quando se trata do ser humano, a gente nunca pode resumi-lo apenas no orgânico, no corpo. Né? Ele tem uma predisposição em termos de genética. Isso também está presente? Sem sombra de dúvida pode estar. Mas as pesquisas hoje nem confirmam a questão da genética da dependência química. Não tem nenhuma pesquisa que fala, esse é o gene da dependência química. Né? A gente sabe que tem uma complacência ali, uma maior predisposição orgânica para coisa, que envolve muitos fatores, mas que a gente não pode resumir apenas ao orgânico. Então, tem fatores que são do indivíduo emocionais, tem fatores relacionais, e é esse o ponto que pega para as famílias. Porque quando a gente chega nos fatores relacionais, isso envolve também as relações familiares. E eles tendem, né, como um mecanismo de defesa, a negar algum aspecto disfuncional dessa relação e tentar olhar só, são as relações de amizade, a levar para o externo da casa, para fora da casa, que sim, também participa, sem sombra de dúvida, mas não só, né? A gente está falando de um desenvolvimento do ser humano. Quando a gente fala do desenvolvimento de uma dependência, a gente também tem que olhar para do desenvolvimento desta pessoa, como foi o processo de desenvolvimento dela. Né? E a gente acaba encontrando muita coisa quando a gente remonta essa história. Né, desse indivíduo. É bastante esclarecedor. Você falou a respeito da negação da família, a negação também do próprio dependente químico, né? Eu não sou viciado, eu paro quando eu quero. Já fumo há 20 anos, nunca me viciei, né? Acontece bastante. Muito, muito. Eu quero puxar a Eva para esse assunto. Você passou por culpa, por negação também, Eva? Nossa, ouvindo a Vanessa falando, ver um filme da culpa, porque eu me separei muito cedo do pai do meu filho e a família culpava. Na adolescência dele, porque ele não teve pai presente. E ele também batia nisso. Eu sou desse jeito porque você separou do meu pai. Aí a negação. Não, imagina, ele não está fazendo isso. Não, ele não está. E ainda eu falava, sabe o quê? São as amizades. Aí eu cheguei no Amor Exigente, Vanessa e Rogério. Olha, o meu filho se envolveu com aquelas coisas por conta das amizades. Aí uma coordenadora falou assim pra mim, será que ele não foi amar a amizade? Aí eu parei e falei, meu filho, porque a gente só pensa que é o outro, sempre está ligada para o outro. E aí eu fui começar a puxar da memória alguns comportamentos dele. Eu falei, nossa, como eu fui assim omissa em algumas coisas, mas eu lembro também que o que eu fiz na época é porque eu não tinha o conhecimento que a gente tem quando a gente entra no Amor Exigente. Então, assim, eu fiz o meu melhor naquela época. Por isso que a gente fala, hoje é o primeiro dia da minha nova vida. E aí, ouvindo você falar, e veio o filme, eu quero te perguntar assim, a família descobre, né? Descobre,
o fulaninho tá usando a droga ou tava com algum comportamento, aquela coisa, a casa caiu, aí tá tudo bagunçado, o emocional, o espiritual, o financeiro, que é um dos nossos princípios, que os recursos são limitados. O que essa família deve fazer? Vanessa descobriu e agora o que faz? Além de procurar um grupo de amor exigente, qual que é o próximo passo, doutora Vanessa? Você já tirou a minha resposta. Por favor. Não, sem sombra de dúvida, é procurar, é não se isolar, eu ia falar, né? É procurar abrir... Porque tem a vergonha, a gente tem muita vergonha. Muito. Por isso, porque é uma doença cercada de moralidades, de moralismo. Né? Então, ninguém se importa de dizer, por exemplo, olha, descobri um tumor. Né? Isso. Mas se importa dizer, descobri que meu filho está usando drogas, ou meu marido está bebendo demais, né? Porque tem moralismo, as pessoas julgam ainda muito, né? E a tendência é que essa família se isole. E o isolamento só piora a situação. Então ela se isola por vergonha, mas o isolamento piora as condições dessa família. Então a primeira coisa que eu ia dizer é não se isolar. É procurar alguém de confiança, óbvio, também não é se abrir com qualquer pessoa, sem sombra de dúvida, mas alguém que a pessoa, né, que esse familiar tenha confiança para compartilhar. Porque neste momento as ideias se desorganizam, as emoções estão desorganizadas, a cabeça fica desorientada. E você compartilhar com alguém, um caminho pode vir desta conversa. A pessoa falou, mas você já pensou isso? Nossa, né? A pessoa vai acolher, se você confia, ela pode te dar uma direção. E começar a elucidar um pouco, né? Por onde essa família pode começar. E se tudo der certo, que ela chegue realmente num grupo, como o Amor Exigente, que forneça informação. Porque muitas das nossas dificuldades é a falta de informação. Né? E num grupo, né, se encontra muita informação. Primeiro porque os coordenadores estão sempre preparados para munir essas famílias, né, de conteúdo até... de estudos mesmo, né? Não informações só da experiência pessoal, né? Vocês estão sempre chamando profissionais, fazendo o treinamento de vocês, então vocês têm informações técnicas também. Então, essas informações ajudam, por exemplo, isso, nossa, eu achei que era só comigo, né? Porque também outra coisa que acontece muito com a família é ela achar que aquilo que ela está sentindo, só ela está sentindo. E num grupo você vê que não. Isso que eu estou sentindo, ela sentiu, o outro sentiu, o outro está dizendo que é normal sentir. E isso vai trazendo um pouco menos, né? Vai aliviando um pouco a tensão, essa pressão que a pessoa sente interna mesmo. Se sente, como é que fala? No grupo ficamos mais fortalecidos. Sem sombra de dúvida, né? A gente tem apoio, oprimido, né? É oprimido. Vê no outro, né? Vê no outro, né? Isso vai ajudando bastante, né? Então, buscar informação é importante, né? E procurar entender sobre o problema, que é o que a gente faz com tudo. Se eu descubro nossa, estou com uma hérnia de disco, eu vou lá, fazendo um Google que seja, o que é hérnia de disco, quais são os sintomas. A gente sempre busca informação daquilo que a gente... nos acomete, né? Não pode ser diferente, ainda que se trate de algo tão moralmente mal visto ainda, pelas próprias famílias, inclusive. Então não sofra pela falta de informação, joga no Google aí, como a doutora Vanessa falou, procure grupo de auto e mútua ajuda. Tenho certeza que vai aparecer o Amor Exigente lá, viu, Rogério, nos primeiros resultados. Você sabe, Vanessa, que uma das coisas que eu aprendi nesses anos que eu tenho de Amor Exigente, e eu falo isso, às vezes as pessoas acham estranho. Eu aprendi a lidar com o adicto, não com o meu filho, eu aprendi a lidar com o filho dos outros. Porque o meu filho, o amor atrapalhava o Tiago. Então, por isso que o Amor Exigente é importante, porque ele coloca o amor no lugar certo. E, Vanessa, o mais importante com o adicto é a gente passar para ele uma confiança. Ele precisa entender que você entende o que está acontecendo com ele. E eu sou aquele cara bem tradicional. Primeiro ano se dedica à sua recuperação, segundo ano você arruma um trabalho, terceiro ano você arruma uma namorada. Fora disso vai dar encrenca, vai dar BO. Tá? E aí o que acontece? As pessoas esquecem que aquele indivíduo usou droga há 20 anos. Então durante 20 anos ele tomou as atitudes na vida dele com droga na cabeça, com alguma substância. Né?
ou com alguma compulsão, como o Thiago colocou aí, que aí expandiu mais a coisa ainda, né? Então, quer dizer, apostando em jogos, apostando em cassino e assim por diante. O camarada ficou maluquinho com isso daí. Como é que ele, com 6 meses limpo, com 1 ano limpo, vai aprender a tomar uma decisão certa? Não vai. Só que o pai e a mãe, que ajudou durante 20 anos a comprar droga, o camarada tá limpo há 6, 7 meses, vai trabalhar, vagabundo, porque você tem que fazer alguma coisa. E não é assim. E eu bato de frente nos grupos com relação a isso, porque não é a realidade. E você está levando teu filho para a recaída novamente. Então o que acontece? Uma mensagem tua para essas famílias entenderem que tem adicto que demora 4 anos para poder voltar a tomar uma atitude realmente com um pensamento de sobriedade. Porque antes ele estava pensando na droga. Sem dúvida. E a gente precisa entender que o uso de drogas, e quanto mais tempo se usa, né, pior, ele vai mudando toda a estrutura cerebral, né? Então é uma pessoa que vai desenvolvendo um padrão mais imediatista mesmo, né? No caso do usuário, vai desenvolvendo isso porque é característico do uso de droga esse fornecimento rápido da solução, seja para o que for que ele está buscando quando ele está fazendo uso. Então, quando ele está em abstinência, quando ele está num processo de recuperação, é todo um trabalho de desconstrução de um padrão que foi se estabelecendo em decorrência de um uso muito prolongado e crônico da substância. Então, na abstinência, não é que ele está em abstinência, né? Ele interrompeu o uso, já está lá 2 meses, né? Sem fazer o uso, então está tudo funcionando normalmente. Não está funcionando normalmente. A gente só tirou o véu, vamos dizer assim, que cobria toda uma sujeira que estava por trás, agora é a tarefa, com ele sóbrio, de fazer toda essa limpeza. O que eu estou chamando de limpeza aqui é isso, é de limpar esses vícios de comportamento que ele foi desenvolvendo em decorrência do uso. E isso demanda tempo. Para alguns pacientes isso vai demorar mais, para alguns usuários isso demora mais, para outros acontece relativamente mais rápido, mas não tem como prever e não é um padrão. Com 2 meses o fulaninho conseguiu, então meu filho tem que conseguir. Bom, esse fulaninho talvez já contava com recursos que esse outro fulaninho ainda não desenvolveu e que agora que parou de fazer o uso, vai precisar desenvolver esses recursos que o outro já tinha. Vamos dizer assim, recursos que eu digo, cognitivos, emocionais, relacionais, de como lidar com os afetos. Então, quando a gente também fala de dependência química, às vezes a gente fica muito só preso no lado biológico da coisa, né? Dos efeitos da droga no cérebro, da mudança da arquitetura cerebral que ela promove. Mas a gente tem que entender que se desenvolver uma dependência a partir de um uso de curiosidade, né? Porque todo mundo começa por curiosidade, ninguém começa a usar droga porque é dependente. Começa porque está curioso para saber o efeito. Mas se desenvolver uma dependência, já haviam fatores, questões que precediam esse uso e que no momento que se encontra com esse uso, faz um link, faz uma liga. E passa agora o uso, não só que foi inicialmente por curiosidade, não só ser pelo prazer que a droga oferece, mas também agora para ajudar a lidar com isso que já existia. E que às vezes essa pessoa nem sabia verbalizar, que tinha dificuldade, ou nem sabia reconhecer que aquilo estava acontecendo. Então é uma doença que envolve muitas questões afetivas, emocionais do usuário, que estavam ali antes do uso e que foram só agravadas e pioradas após o uso, porque obviamente droga não resolve o problema de ninguém, ao contrário, além de não resolver o problema que precedia, cria novos problemas, né? Então, o tratamento é complexo, a recuperação é complexa, envolve muitos aspectos. Para alguns vai mais fluido essa recuperação, para outros é mais truncada, e sim, a maneira como a família lida com isso vai fazer toda a diferença, né? Mas por que às vezes a família fala isso? Você tem que arrumar lá o trabalho, tal, porque desconhece muitas vezes o problema e o tratamento deste problema. E também porque estão cansadas, né? A gente não pode tirar isso de vista. São familiares que já estão às vezes muitos anos lidando com aquilo, já não aguentam mais, também estão desgastados emocionalmente, né? Então por isso que eu falo, é uma doença que é de mas que contagia a todos, né? E esse desgaste faz com que realmente a gente não tenha paciência e tolerância para esperar o tempo do outro, né? Porque agora quem está querendo sair logo desse lugar sou eu. E eu dependo que você volte logo a ser produtivo, né? Por isso a importância das famílias buscarem apoio, buscarem informações. Então vou deixar o convite aí para você do nosso site, amorexigente.org.
Participa também dos nossos cursos, lá no site você tem todas as informações. E eu também já vou deixar um convite para você participar do nosso Congresso de Amor Exigente, que parece que está meio longe ainda, é só o ano que vem, viu, Rogério? Mas é o grande evento do Amor Exigente. E aí você vai se planejando aí com calma para fazer a sua inscrição, vai preparando a sua viagem aí. Eu vou. Você vai? Eva? A Eva Claro. vai. Vamos todos. A doutora vai, eu vou também, estaremos lá de 5 a 8 de junho, lá, organizado pela Regional de Belo Horizonte, ali vai ser na região de Belo Horizonte. O tema é Liberdade para Viver e Transformar Vidas com o Amor Exigente. Os congressos do Amor Exigente, né, são os maiores eventos da Federação de Amor Exigente. É muito importante porque, além de todas as palestras, as informações que a gente recebe, a gente vai usufruir da vivência dentro do programa Amor Exigente. Então eu vou fazer o convite para você, vou colocar aí na tela um videozinho de 1 minuto para você apreciar. Minas Gerais, me aguarde. Aí, você viu? Então fica o convite, entre lá no site do Congresso, congressoamorexigente.org.br e faça a sua inscrição para estar conosco. Infelizmente, nosso tempo já está aqui se encerrando. Tem 1 minutinho só para uma última pergunta para a doutora Vanessa. A gente recebe muita pesquisa, muitas perguntas no nosso site. Os nossos conteúdos mais acessados são relativos à codependência. Como que as famílias podem estabelecer um limite saudável para não se tornar codependente? Bom, não 1 minuto, vai, vamos ver. A pergunta você pode fazer em 1 senão minuto. você vai ter que voltar em outro programa depois, né? Bom, é difícil a gente dizer uma regrinha, né? Porque também para codependência, hoje, os estudos mostram que há uma predisposição, né? Tanto que a gente vê algumas famílias, alguns familiares que conseguem manter um distanciamento emocional, afetivo daquela situação, ainda que não tenham abandonado aquele ente querido que está sofrendo com a dependência, né? Então, mas basicamente, se eu pudesse dar uma receitinha de bolo que não existe, seria não deixar de lado as suas próprias atividades, né? Por mais preocupação que o uso lá gera e toda a situação gera para a família e o desgaste, que ela consiga, que esse familiar consiga se cuidar, manter a sua rotina, suas atividades básicas e sempre, obviamente, buscar ajuda. Né? Foi disciplinada, ela está pautada no programa Amor Exigente. Em 1 minuto ela deu uma resposta bastante assertiva. Rogério, obrigado. Obrigado. Eva, foi bom estar aqui contigo. Foi Eu que muito bem. agradeço. Nossa, obrigada. E grato também, doutora, pela sua A presença. doutora vai voltar a fazer um programa só de codependência, que aí a gente vai ter bastante tempo para ouvir a doutora. Obrigado, doutora Vanessa. Eu que agradeço. Pessoal, obrigado aí pela sua companhia. Até a próxima semana. Tchau.